Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu quero te convidar a começar esse culto cantando ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem. Amém. Vamos cantar juntos, exaltar o Senhor, dizendo que Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus.
Senhor, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós engrandecemos o Senhor através destas orações que cantamos a Ti. Recebe o nosso louvor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje é dia dos pais e é meu primeiro dia dos pais. Olha que interessante. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Nós vamos conversar um pouco sobre a paternidade. E é importante falar sobre esse assunto porque a última estimativa, segundo o Conselho Nacional de Justiça, ele em 2013 publicou que são cerca de 5,5 milhões de crianças sem registro do pai na certidão de nascimento. E a estimativa atual é que existem mais ou menos 11,6 milhões de famílias de mães solo, de mães que criam seus filhos sem o pai. E é importante, é urgente então falar sobre paternidade, falar sobre isso nos dias dos pais, no primeiro dia dos pais. Eu quero compartilhar um pouco com vocês. Mas eu pretendo falar com dois tipos de pessoas hoje. Eu não quero falar apenas com os pais, né? O primeiro público que eu quero atingir com essa palavra, primeiro tipo de pessoa, são os pais. Os pais porque nós aprendemos com Deus o que é paternidade. Então você que é pai, que está assistindo essa mensagem, primeiro eu quero falar contigo. Mas em segundo lugar, eu quero falar com todos aqueles que são filhos de Deus. Não apenas filhos de alguém, mas filhos de Deus. Porque eu quero mostrar o quanto o pai que nós temos é um bom pai. Então nós vamos falar para os pais sobre o modelo de paternidade e nós vamos falar para os filhos de Deus sobre quem é o pai que nós temos nos céus. Por isso, essa mensagem de hoje se chama Deus é Pai. Deus é Pai. Ele é tanto um modelo para nós de paternidade, quanto uma segurança para nós que somos seus filhos. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 31 e o versículo 32. Vamos começar com esse texto, Mateus 6, 31 e 32. É um texto bastante conhecido, Jesus está falando sobre as preocupações, e olha o que ele diz. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Um pouco mais adiante, se você for para Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11, Jesus retoma esse tema da paternidade. E ele diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós clamamos, nós pedimos a Ti que inspire o nosso coração e nos ensine a sermos pais, para que o nosso modelo de paternidade seja o próprio Deus, seja o próprio Senhor. E também dá ao nosso coração a certeza e a confiança de que nós temos um bom Pai cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que esses textos nos dizem? Mateus capítulo 6, 31 e 32 e Mateus capítulo 7, de 9 a 11. Primeira coisa, diz que Deus é Pai. É uma figura que aparece na Bíblia para falar de Deus. A Bíblia tem várias figuras. Fala que Deus é o Senhor dos exércitos, que Deus é Rei, que Deus é a nossa rocha em quem nós estamos firmados, nosso alicerce. Deus é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor. Então tem várias imagens que a Bíblia utiliza para falar de Deus. Isso acontece porque Deus é algo que está para além da nossa compreensão. Então tudo aquilo que nós pudermos dizer sobre Deus, tudo que se diz sobre Deus é uma redução. Imagine o seguinte, imagine que você quer conhecer uma pessoa e aí alguém te diz assim, olha, o fulano que você quer conhecer é corintiano. Tudo bem, você agora tem uma informação a respeito do time para o qual aquela pessoa torce. Mas isso não é suficiente, porque primeiro você não sabe que tipo de corintiano essa pessoa é. E você não sabe mais nada sobre a vida dessa pessoa. Você só sabe um aspecto, que quando se trata de time de futebol, aquela pessoa tem uma preferência pelo Corinthians. Da mesma forma acontece com Deus. Quando nós dizemos assim, Deus é o Senhor dos exércitos, nós sabemos uma coisa sobre Deus, mas nós não sabemos tudo sobre Ele.
E se nós reunirmos tudo que a Bíblia diz sobre Deus, todas as características que a Bíblia apresenta sobre Deus, todas as metáforas, todas as imagens, ainda assim nós teremos que dizer que Deus vai além dessas imagens. Deus vai além dessa compreensão conceitual, intelectual e teórica. Mas uma das imagens então é que Deus é Pai. É importante a gente saber que Deus é muito mais do que um Pai. Mas quando Jesus habitou entre nós e foi se referir a Deus, a esse Deus totalmente soberano, esse Senhor dos exércitos, grandioso, altíssimo, o Criador de todas as coisas, o soberano, Deus utilizou o termo Abba, que significa paizinho, Abba Pai, o papai querido. Então, para Jesus, e Jesus está nos ensinando uma lição muito importante, quando nós falamos sobre Deus, nós devemos entender que a característica desse Deus, o coração dele é coração de pai. Deus é um bom pai, Deus é pai. E quando eu disse aqui no começo que as estatísticas mostram que nós temos um grande problema sobre paternidade na nossa sociedade, algumas pessoas têm questionado como nós vamos dizer por aí que Deus é pai, sendo que a figura paterna está tão desgastada e nós temos tantos maus exemplos de pais no mundo hoje. Bom, nós continuamos dizendo que Deus é pai porque essa é a imagem que a Bíblia nos dá. Mas ele é pai perfeito, ele é o pai modelo, ele é o pai exemplar. O que acontece é que na nossa sociedade muitos pais abandonaram essa referência. Além de abandonarem seus lares, além de abandonarem seus filhos, abandonaram também a referência de Deus. Muitos pais tentam criar seus filhos sem olhar para Deus como exemplo e modelo de paternidade. É por isso que é importante a gente retomar nosso conceito e dizer assim, Deus é Pai. A Bíblia diz, Pai Celestial, Pai de vocês que está nos céus, sabe o que vocês precisam. Então, para você que é pai, você precisa olhar para Deus e entender que este é o modelo para você ser pai. Não é um modelo que a gente vê nos livros, não é um modelo que a psicologia ensina. Nós reconhecemos o valor da ciência, nós reconhecemos o valor dos livros, mas primeiro, antes de tudo, Deus é o nosso maior modelo de paternidade. Segunda coisa que esses textos nos dizem é que pai é quem cuida. A gente tem um ditado que dizendo pai é quem cria. Pai é quem cuida. Para a Bíblia, Deus é um pai cuidador. O modelo de paternidade em Deus é um ser cuidador. Não é apenas um ser exemplar. Não é apenas um modelo a ser imitado. Não é apenas aquele ídolo que se coloca num pedestal e nós olhamos como filhos para aquele modelo e tentamos imitá-lo. Não, é alguém que se importa, alguém que desce do seu trono e vem ao nosso encontro para nos abraçar, para cuidar de nós, para nos pegar no colo, para zelar por nós. Então, pai é quem cuida. Deus é um pai cuidador. A figura de paternidade em Deus não é uma figura de autoritarismo. Não é uma figura de comando, de imposição da vontade à força. Não é esse pai dominador. Quando nós olhamos para Deus enquanto pai, nós vemos Jesus dizendo, não precisam se preocupar, não se preocupem, porque o pai sabe do que vocês precisam. E outra coisa que Jesus diz é, vocês que são maus conseguem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais Deus, que é pai de vocês. Então pai é aquele que cuida, aquele que protege, e não aquele apenas essa proteção que deixa os filhos frágeis, porque já falamos muito sobre isso aqui na nossa igreja, que Deus não quer filhos frágeis, Deus quer filhos maduros, e por isso Ele nem sempre nos protege, Ele permite que nós sejamos expostos a lutas e sofrimentos, para que sejamos fortalecidos e amadurecidos na nossa vida. Mas, acima de tudo, Deus é esse pai cuidador. É aquele que sabe o que nós precisamos. Às vezes o que nós precisamos não é o que nós queremos. Por isso Deus provê essas coisas também. O Senhor é meu pastor, ou o Senhor é meu pai, e de nada eu terei falta. Nem de pastos verdejantes, nem de vale da sombra e da morte. Por isso o pai é quem cuida. Pai é aquele que protege, é aquele que educa. Não é autoritarismo. Também não é abandono. Deus não é aquele que faz filhos no mundo e abandona esses filhos e vai para longe. Não é negligência e egocentrismo. A Bíblia não mostra um Deus que cria filhos apenas para ser servido por seus filhos. Ele não cria filhos apenas para que seus filhos façam sua vontade. É claro que a Bíblia tem esse aspecto também de que nós devemos fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia tem um outro aspecto em que Deus se fez gente como a gente para nos servir. A Bíblia diz que Deus trabalha enquanto seus filhos dormem. Ou seja, Deus não apenas quer filhos que trabalhem para Ele. Ele também trabalha pelos seus filhos. Ele também inverte a lógica, se humilha e serve seus filhos. Então o modelo de paternidade em Deus
é de presença, de cuidado, de amor e de abnegação. Então, quando nós olhamos para Deus como Pai, nós sabemos que Deus é capaz de abrir mão de si mesmo, abrir mão do seu gosto, da sua preferência, dos seus planos e sonhos, para poder dar espaço na sua existência para nós. Olha só que coisa incrível. É isso que a gente vê na história da Bíblia, Deus se relacionando com seus filhos, com a humanidade. E aí a gente vê ao longo da história da Bíblia pessoas que fazem pedidos a Deus e Deus resolve atendê-los. A Bíblia, o Antigo Testamento usa às vezes a palavra Deus se arrependeu. Não é que Deus se arrepende como ser humano, que eu fiz uma coisa errada. Não, é que Deus ouve o coração dos seus filhos, ouve os pedidos dos seus filhos e os atende. Deus se relaciona com a humanidade. Deus não é um poste imutável e inalterável, que não importa o que a gente faça, não importa o que a gente peça, não importa o que aconteça, ele está impassível diante de nós. Não, ele é Pai que se relaciona. Então ele ouve os nossos pedidos, ele atende às nossas orações. E esse é um aspecto que é preciso trazer à tona. Porque Deus não é esse Pai autoritário, rígido, inflexível. Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai próximo, é um Pai que se relaciona conosco, é um Pai que reconhece a nossa existência, que ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor. Por que isso é importante então para o nosso Dia dos Pais? Por que essa reflexão é tão necessária? Eu falei no começo que eu queria falar com dois públicos, com os pais que estão me ouvindo e com os filhos de Deus. Para os pais, Deus é nosso modelo de paternidade. Por isso nós que somos pais devemos prover cuidado, amor e segurança para que nossos filhos não tenham medo nem andem ansiosos ou preocupados. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: os pagãos têm preocupações porque não sabem do pai que têm. Eles não sabem que tem um pai. Mas vocês sabem que tem um pai. Ou seja, os seus filhos precisam saber que tem um pai. Você que é pai que está me ouvindo. Seus filhos precisam saber que em você eles podem encontrar segurança. Eles podem encontrar estabilidade. Porque é isso que nós aprendemos de Deus. Nossos filhos não podem estar preocupados, ansiosos, temerosos. Porque isso é o que fazem os filhos que não têm um pai. A sua função como pai, a sua principal função que nós aprendemos de Deus é prover cuidado, amor e segurança para os seus filhos. E aos filhos de Deus, o segundo tipo de pessoa que eu quero conversar hoje, eu quero dizer: não temas, não se preocupe, descansa, aquieta o teu coração, aquieta a tua ansiedade. Porque se Deus é nosso Pai, do que nós teremos medo? Por que nos preocupar? Nós temos um Pai celestial, que é um Pai perfeito. Ele já sabe o que precisamos e Ele dá coisas boas a seus filhos. É isso que Jesus nos ensina nesses textos que nós lemos hoje. Então, nós que somos filhos de Deus, podemos descansar, podemos desfrutar desse cuidado paternal de Deus. Eu não poderia deixar de falar da minha experiência nesses últimos 20 dias como pai. Eu estou aprendendo muito sobre Deus, observando Samuel, me observando, vendo a nossa relação. E é curioso, porque às vezes ele está dormindo e ele começa a sorrir. Ele está dormindo assim, ele começa a sorrir. E é legal porque assim, eu tirei uma foto, mandei para alguns amigos e falaram assim: nossa, eu queria ter essa tranquilidade, não tem preocupação nenhuma. E eu fiquei pensando sobre isso, é verdade. O Samuel, quando está dormindo, quando está sorrindo, ele não sabe o que é um boleto. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é coronavírus. Não tem nem ideia do que está acontecendo. Ele não sabe nada de economia, de política, de discussões que estão rolando nas redes sociais. Ele não sabe o que é Facebook. Olha que legal. E quando ele deita para dormir, ele dorme tranquilo. Ele dorme sossegado. Porque ele não está carregado de preocupações. Agora, sabe o que é mais curioso? Ele não sabe o que é boleto, ele não sabe o que é coronavírus, ele não sabe o que é nada disso. Por quê? Porque a gente sabe. E a gente está zelando por ele. E porque a gente toma cuidado com essas coisas, porque a gente paga as contas dele, porque a gente cuida para que a saúde dele seja preservada, ele pode descansar tranquilo. Então a tranquilidade do filho reside no zelo do pai. Olhando para o Samuel e olhando para a nossa vida aqui, eu aprendi que nós deveríamos dormir tranquilos como ele. Eu deveria deitar na cama e deitar, dormir e sorrir, do mesmo jeito que o Samuel faz. Porque ele sorri sem preocupação, sabendo que tem um pai, tem alguém que está cuidando de tudo, ele não precisa se preocupar. E eu tenho um pai, e às vezes eu esqueço. O meu Pai Celestial provê tudo o que eu preciso.
E às vezes eu esqueço que eu tenho um pai. Não é assim com você também? A nossa ansiedade não aparece, a nossa preocupação não aparece porque a gente esquece o pai que a gente tem. Esses dias estava trocando o Samuel. Quem tem filho pequeno ou quem já passou por essa fase sabe disso. E quando você tira uma fralda, se você ainda não teve filho, eu vou deixar essa recomendação aqui. Se ele vai tirar uma fralda, coloca outra logo em seguida. Porque nesse pequeno intervalo de 2 segundos entre uma fralda e outra, quando você tira uma fralda, ele pode se sentir relaxado bastante para entender que é hora de fazer suas necessidades. E num desses momentos eu tirei uma fralda dele e não coloquei outra, e aí ele começou a se soltar. Vou deixar assim para não baixar o nível aqui, né? Não perder a classe. E aí eu ali segurei com as minhas mãos, ali fiquei tudo sujo, minha roupa, o quarto dele. Eu olhei para tudo aquilo, ele terminou e começou a rir. E o sentimento dentro de mim foi, é claro, talvez porque eu seja pai de primeira viagem, talvez porque seja a primeira vez ou as primeiras vezes que isso está acontecendo, talvez isso me irrite no futuro, mas o sentimento que eu fiquei foi assim: filho, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. O amor que eu tenho por você é o mesmo. E eu fiquei pensando, talvez no futuro ele vai fazer muitas coisas que pareçam desagradáveis a gente. Pode ser que ele irrite a gente de vez em quando. Pode ser que ele faça coisas que não estão nos meus planos, não estão nos meus projetos para a vida dele. Pode ser que ele faça coisas que são prejudiciais a ele mesmo ou prejudiciais às pessoas que estão ao redor dele. Isso vai me entristecer. Mas o amor que eu tenho por ele é inabalável. Porque eu não o amo pelo que ele faz, eu não o amo pelo resultado que ele me entrega. Eu o amo porque ele é meu filho. E aí eu aprendi essa lição valiosa também sobre o amor que Deus tem por nós. Quando Deus olha para nós, por que nós achamos que Deus guarda rancor? Ou que Deus está pronto a nos castigar, sempre com um chicote na mão? E por que nós achamos que o amor de Deus diminui ou enfraquece de acordo com os nossos erros e nossos pecados? Olhando para o meu filho, eu entendi que o amor de Deus é inabalável. O amor de Deus é pela graça. E na verdade não existe outro tipo de amor, porque qualquer amor que não seja pela graça é uma troca, é uma barganha, é um comércio. Então quando Deus olha para mim, ele me vê como esse bebê, que pode fazer a caca que for, e mesmo assim serei amado. Você também, você que é filho de Deus, quando Deus olha para você, ele sabe das tuas limitações, ele sabe da tua caminhada, ele sabe que cada um tem um trajeto de vida, e que cada um tem seu tempo de maturidade. E que os erros que você cometeu ou que você tem cometido estão à altura da sua maturidade. Ele deseja que você amadureça, ele deseja que você cresça. Mas ele não fica guardando rancor e o amor dele não diminui por você. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não há altura nem profundidade, nem espada, nem dor, nem sofrimento, nem distância que seja longe o bastante para que o amor de Deus não nos alcance e não nos resgate. Isso é um amor de pai, um amor incondicional. Esse é o amor que nós recebemos de Deus. Por isso eu queria compartilhar essas reflexões com vocês hoje, talvez de uma forma até meio bagunçada, até meu pensamento meio confuso ou difuso, mas eu queria compartilhar essas primeiras experiências que eu estou tendo como pai, porque eu estou aprendendo muito sobre quem é Deus, e a minha ansiedade está indo embora, porque eu olho para o Samuel e eu aprendo com ele o que é um filho tranquilo, e como eu devo ser diante de Deus. Tem uma frase que eu repito sempre para o meu pai no Dia dos Pais e agora pretendo encarnar essa verdade. Uma frase do Roberto de Amanso que diz: Pai, com seu jeito finito de ser Deus, me revela um Deus com seu jeito infinito de ser Pai. Deus é Pai. Quando nós olharmos para Deus, nós precisamos saber isso. Ele é o Pai perfeito. Ele é talvez, eu não sei qual é a tua experiência de vida, ele é talvez o pai que você não teve. Ele é o pai presente que você tanto precisa. E você que é pai e está ouvindo isso, saiba que Deus é o modelo de paternidade. Quando você pensar como eu posso acertar como pai, como eu posso desenvolver e amadurecer na minha paternidade, olha para as Escrituras, olha para Deus e imite o exemplo do seu Criador, do seu Pai Celestial. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu clamo que o Senhor edifique o nosso coração e cada pai que está ouvindo essa mensagem seja inspirado pelo Senhor a amadurecer em sua paternidade e tornar-se uma miniatura do Senhor, um seguidor do teu exemplo,
de ser pai cuidador, pai presente, próximo. E cada filho teu que está ouvindo essa mensagem possa entender que o Senhor é o Pai Celestial, o Pai Perfeito, e em Ti encontrar descanso e refrigério. Que a Tua paternidade sobre as nossas vidas nos livre da ansiedade e do medo, e que nós possamos descansar tranquilos, sabendo que o Senhor é nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa igreja está passando por esse período online de distanciamento social e eu quero incentivar você a participar de um pequeno grupo. Nós temos vários grupos durante a semana onde você pode ter comunhão, onde você pode interagir, estudar mais da palavra, sim, claro, mas é um momento de abrir o coração, de falar, de ser ouvido, de se aproximar de outros irmãos, de receber uma oração. Então participe de um pequeno grupo nesse período, não deixe o distanciamento esfriar a nossa relação. A nossa igreja também tem suas responsabilidades financeiras e a sua contribuição voluntária que faz com que a gente continue quitando os nossos compromissos. Então fala com o Danilo, que é o tesoureiro, para que você possa fazer a sua contribuição. E também a nossa igreja tem se engajado numa grande rede de solidariedade, porque nesse momento muitas pessoas têm passado dificuldade. Então o Anderson tem cuidado de um departamento chamado Central Social, que é por meio desse departamento que nós levamos o amor de Deus para as pessoas que precisam. Nós sinalizamos que Deus é amor e que Deus se importa com pessoas através desse departamento. Então fala com o Anderson se você quiser doar alguma coisa, se você quiser se engajar como voluntário em alguma das nossas campanhas. Nós temos várias opções de voluntariado, várias opções para que você doe coisas para quem precisa. Por fim, nós vamos para uma live lá no nosso Instagram. Hoje o nosso culto foi bem objetivo e curto, como tem sido, mas foi um pouquinho mais curto. E na live também nós faremos uma live um pouco mais curta, afinal é Dia dos Pais. Caso você não more com seu pai, eu quero deixar um tempo para que você faça uma chamada de vídeo, faça uma ligação, tenha mais tempo com seu pai hoje. Então nós vamos encurtar tanto o nosso tempo de culto quanto o nosso tempo de live, mas eu te espero lá no Instagram para a gente conversar e bater um papo sobre essa paternidade de Deus. Beleza? Se você não puder ir para a live, eu desejo a você uma ótima semana.